você escutou primeiro aqui na Rádio Bandeirantes que tinham decidido que iam dobrar praticamente o número de radares na cidade de São Paulo. Que coisa linda, que coisa ótima, né? Mas no segundo semestre tem uma tal de eleição aí. E aí agora, de repente, o prefeito disse: não vai mais acontecer. Tá proibido radar novo, é isso, Ana Paula Rodrigues? Bom dia. Tá proibido aumentar o número de radares. Os novos vão chegar, mas foi uma decisão anunciada hoje pela prefeitura. A gente trouxe essa informação aqui na Rádio Bandeirantes nessa semana, de que a CET tinha assinado contratos para renovar os equipamentos de fiscalização aqui em São Paulo, né? E aí, além de trocar os velhos por novos, mais 666 seriam colocados em uso, o que elevaria o total de radares da cidade de pouco mais de 800 para 1.538. A substituição já começou no mês passado. Porém, segundo o que consta no Diário Oficial de hoje, o prefeito Ricardo Nunes proibiu a ampliação do total de pontos de fiscalização e disse que qualquer mudança nesse sentido tem que ser submetida a uma análise técnica que comprove a necessidade por questão de segurança viária. Então, só trocar os velhos pelos novos que deve acontecer. O decreto fala também em priorizar outras ações, como a faixa azul para motos, as áreas calmas, né, aquelas vias de bairro que são fechadas e têm velocidade reduzida, e a ampliação de ciclovias. Esse assunto estourou, principalmente hoje, depois que saiu esse decreto, e o prefeito Ricardo Nunes foi questionado em uma agenda pública sobre essa decisão e disse isso daí que a gente vai ouvir agora. Ontem eu quase demiti o secretário. A nossa política pública é de você não ficar fazendo arrecadação, colocando radar para arrecadação. A gente vai colocar radar se for estritamente necessário para diminuir risco de acidente, principalmente de óbitos. O que a gente tem percebido é que o resultado efetivo é quando você tem uma boa rua, quando você tem uma boa sinalização, quando você tem um bom sistema semafórico, quando você tem uma faixa azul e quando você tem uma conscientização das pessoas, né? Esse secretário é o secretário de Transportes, o Celso Gonçalves Barbosa. Quase perdeu emprego ontem. Então, segundo o que disse o prefeito, né? E pelo que eu andei conversando com algumas coisas da prefeitura, essa notícia da ampliação causou um rebuliço lá dentro mesmo, porque é uma medida extremamente antipopular, apesar de sabermos que fiscalização de velocidade, principalmente, é um negócio importante para a segurança no trânsito. Vale a gente destacar, inclusive, que o trânsito de São Paulo ficou mais violento no último ano. Houve uma disparada de mortes de ciclistas e de motociclistas, a despeito da faixa azul. Onde tem faixa azul, não tem morrido motociclista, isso é verdade. Mas para o tamanho de São Paulo, tem pouca faixa azul em operação. A gente também apurou que aquele projeto para criar uma nova pista para motos na Marginal do Tietê morreu mesmo, foi engavetado, não vai sair do papel. E as vias onde mais morrem motociclistas em São Paulo, por enquanto, não tem projeto para passagem de motociclistas. E aí, com essa disparada de mortes, né, de quem está de bicicleta ou quem está em moto, no ano passado, a cidade de São Paulo amargou o pior resultado em segurança de trânsito desde 2015. Os acidentes fatais subiram 7%. A arrecadação, no entanto, está se mantendo aí num patamar alto. Ano passado, só com multas, a prefeitura arrecadou R$ 1,6 bilhão com essas punições aí pelo trânsito. Olha, eu nunca vi um prefeito falar isso. Ó. O secretário ontem quase perdeu emprego, quase demitiu o secretário ontem. E o que eu me lembro foi o prefeito Bruno Covas, uma vez, demitiu um secretário que decidiu suspender o rodízio sem consultá-lo. Decidiu ali, deu entrevista, quando chegou na prefeitura estava lá a informação de que ele tinha sido demitido. Foi demitido pela secretária do prefeito. E o rodízio não foi suspenso. O prefeito segurou isso, mas porque, é lógico, é uma decisão do prefeito. Em última análise, é uma decisão técnica, mas tem que passar pelo prefeito. Assim como a instalação de semáforos, sem dúvida nenhuma. É uma decisão que tem que ser técnica, como diz o prefeito, e que, em última análise, quem decide é o próprio prefeito, com base nessa informação técnica dada pelo secretário, né? Sim, mas eu imagino que não foi publicado um anúncio de
mais quantos radares, Ana Paula Então, Rodrigues? não foi, era isso que eu ia comentar, inclusive, né? A gente acabou pegando aí essa informação, né? Esse pulo do gato, porque a gente está habituado a lidar com o trânsito. A prefeitura, na verdade, mandou para os jornalistas o que a gente chama de release, né? Que é um comunicado, um texto enorme, falando de uma série de medidas que estavam sendo instauradas no plano de redução de vítimas de trânsito. E aí, lá no final, eles falavam em contratos novos para substituição de radares. E a gente viu o número ali de 1.538 radares e eu falei, caramba, isso é muita coisa. Acho que está diferente do que a gente sempre teve. E aí a gente foi pesquisar o histórico e confirmou que de fato se tratava de uma ampliação. Isso não foi divulgado como uma ampliação, por isso que só a Rádio Bandeirantes pegou essa informação primeiro. Então, assim, eu não sei até que ponto o prefeito não sabia, ou quando o negócio cresceu ele viu que ia pegar mal, porque a informação de fato foi divulgada assim muito en passant, muito para tentarem deixar passar em branco. Essa ponderação que ela está fazendo é interessante, porque tem o seguinte, né? O prefeito Ricardo Nunes, que se tornou mais conhecido esse ano, ele não era conhecido até o ano passado, e se tornou mais conhecido num trabalho que está sendo feito. E é legítimo que se faça, porque os outros candidatos também estão fazendo, e todos os prefeitos fazem, para se tornar mais conhecido por marketing, né? Na verdade, também chegou à conclusão por algumas pesquisas que ele precisava demonstrar em alguns atos mais força, mais confiança. Firmeza. Firmeza é a palavra correta, Lupato. Boa. Firmeza. E esse é um ato em que o prefeito mostra firmeza. Exatamente. Né? Só que aí tem uma grande questão aí, né? No que a gente escutou da fala do prefeito, inclusive dizendo que quase demitiu o secretário, e a esse release, né? Essa informação que chegou para Ana Paula Rodrigues e que ela teve um estalo ali de talvez seja uma ampliação no número de radares. Uma questão do radar é a arrecadação, a outra é a segurança no trânsito. E se a gente teve um ano com a segurança no trânsito prejudicado, o pior ano desde 2015, talvez a análise técnica fosse mais pro lado da segurança. E aí o prefeito vem na parte da arrecadação, porque é uma medida extremamente impopular. Mas o prefeito, isso faz total sentido. Mas o prefeito diz na fala dele que não houve um estudo técnico, que precisava ter um estudo técnico para tomar essa atitude. E estava andando, Sabino. Desculpa só te interromper. Estava andando. Inclusive, hoje, eu ia voltar aqui no Manhã Bandeirantes falando exatamente sobre isso. Já havia a definição da região da cidade onde mais radares seriam implantados, ia ser a zona leste da cidade, tá? O que faltava era definir os endereços. Então, o estudo técnico estava acontecendo. Os técnicos da prefeitura estavam ali analisando via por via para ver onde tinha hospital, onde tinha escola, em quais vias estava rolando mais acidente e era preciso colocar um radar. Então, isso estava acontecendo. A coisa estava em andamento. Aí eu só não sei se o prefeito não sabia ou, de novo, se era para a coisa ir acontecendo sem que a população se desse conta, justamente porque é um ano delicado para isso, né? Isso está com cara de informação que foi direto da secretaria para a Secretaria de Comunicação que divulgou o release, sem passar pelo prefeito, né? Sem o secretário despachar com o prefeito. Está com essa cara aí, sem dúvida nenhuma. E aconteceu numa semana complicada, em que teve a operação do PCC, né? Essa informação vazou horas antes de a gente ter no dia seguinte ali a operação dos ônibus com o PCC, enfim. Então, uma semana conturbada para essa comunicação mesmo. Eu só queria deixar aqui um elogio para Ana, quer dizer, uma coisa é você receber release da prefeitura e trazer a informação, outra coisa é você ler ali linha por linha e falar, opa, aqui esse número não bate. Nada como conhecer o assunto e checar a informação, né? Obrigado, viu? Valeu, Bom, gente. tem um estudo técnico, mas se você pudesse fazer uma aposta na Paula Rodrigues, será que nós teremos a ampliação antes do fim do ano, com todas essas questões também políticas envolvidas? Muito difícil, não vai sair, não vai acontecer. O que deve ter é a substituição mesmo de equipamento que está velho, que está quebrado, por equipamento novo, no máximo um rodízio de endereço. Ana, aproveitando aqui que a gente está falando de radar, tinha uma decisão do governo federal, do CONTRAN, de que os radares não poderiam estar sustentados pelas estruturas de pontes e túneis. Portanto, dentro de túnel e embaixo de ponte, escondido ali, não podia ter radar. Tá valendo isso ainda? Tá valendo, tá valendo. Inclusive, eu tinha questionado a prefeitura se nessa ampliação que deveria acontecer, eles iam voltar com a fiscalização em túnel, né? Sim. Que tem 2 anos já que eles tiraram esses radares e a resposta é não. Não teve mudança, então, por enquanto, dentro de túnel, a gente não deve voltar a ter radar. E teve